Olá! Ei, gente! Boa noite, sejam bem-vindos. Que nessa noite nós tenhamos mais uma vez um mergulho nas Escrituras Sagradas e que saiamos todos nós daqui inspiradíssimos, né? Inspiradíssimos, que possamos sair daqui realmente desejosos de crescermos e avançarmos cada dia mais em direção ao propósito existencial da nossa vida. Esse é o grande objetivo de estarmos aqui diante de uma exposição tão clara das Escrituras Sagradas, né? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, né? E é sobre ela que nós vamos caminhar seguros. É sobre a palavra de Deus que nós vamos construir uma base sólida para o avanço e o crescimento da nossa própria vida existencial aqui na Terra. Então, sejam todos bem-vindos e que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante sobre sua vida e se multiplique nessa noite por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quero dar as boas-vindas a você que me acompanha todos os dias e não perde uma live, já está aí há muito tempo. Eu quero mandar abraços especiais para Josi Aurélio, para a Lucila Azuli, que eu estou devendo uma resposta para ela e em breve eu vou trazer. A Andresa Tibúrcio, seja bem-vinda. Amor Guedes, um grande abraço para você também. Minha mãezinha, Dona Sinésia, está lá em Jacobina. Edinho, um grande abraço para você. Cíntia, Pati Castro, beijo, Pati, em você, nas crianças, no maridão, em todo mundo aí. Um beijo no coração, viu? Sempre bom estarmos juntos. Pri, um grande abraço para você também. Gilson Oliveira, Augusta Gomes, seja bem-vinda. Aparecida, um grande abraço para você. Zilda, um grande abraço. Lucileia, um grande abraço. Paula Ricardinho, quem mais está aí? Augusta Gomes. Julinho Lorena, um beijo, Julinho, para você. Paula Ricardinho, que já está aí. Claudinha Frois, Zilda, Rui Davi. Quem mais? Sirlene, o Elverton, um grande abraço para você também. Nerli, um grande abraço para você, Nerli. Cláudia Almeida, Serginho Bruno, um grande abraço. Sirlene, Rui Davi, já falei. Pati, David, manda um beijo pro David também para mim, viu? Esquece não. Rogério Correia, um grande abraço. Davidson, seja bem-vindo. Aldo Macedo, Renata Lopes. Gente, você que já entrou já sabe, mas não custa eu repetir, não é? Dedo no coraçãozinho, vai lá. Vamos esquentar essa noite com muita revelação da palavra de Deus. Eu tenho algo extraordinário para compartilhar com você. Meu coração está assim, ó, bum, 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 bum. Meu coração borbulhando para levar até você uma palavra que vai mudar a tua vida, a tua concepção, a tua visão. Olha, se você não sair de jeito nenhum, não é? Como Cláudio Almeida, como Mateus e como tia Ângela Cury, que não perde uma live, tá aí comigo, tia. Um beijo no seu coração. Ana Paula Marques, você vai gostar dessa live de hoje. Ana Paula, você vai se surpreender. Eu tenho algo extraordinário para trazer para vocês nessa noite. José Mesquita, seja bem-vindo. Quem mais está por aí, gente? Vamos lá. Vivi Catugi, Keila, um grande abraço. Adriane, um grande abraço para você também. Gente, vamos entrando e vamos compartilhando. Ó, dedo aí nesse aviãozinho e vai enviando para todo mundo que você conhece. E aqui embaixo, onde você pode fazer os seus comentários, onde você está digitando aí, tem 3 pontinhos do seu lado direito. Clica aí, faz uma experiência. Clica nesses 3 pontinhos, abre uma telinha. Aí lá nessa telinha tem escrito assim, copiar link. Clica lá em copiar link. Pronto, aí você vai sair por uns segundinhos aí, vai entrar nos seus grupos de WhatsApp e clicar lá onde você digita, onde você escreve. Quando você clicar lá vai aparecer colar. Você clica no colar, aí tum, aparece a minha live. A minha live vai aparecer lá no grupo de WhatsApp. Aí você encaminha. Bom, você vai mandar minha live para todo mundo. Bom, quem tiver acordado e abrir, vai ver lá e vai assistir. Se não vê hoje, vê amanhã e assiste depois. Mas ó, não perde tempo não. Vamos lá compartilhando todo esse conteúdo exclusivo para que as pessoas possam também, assim como você, ter o privilégio de crescer no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço também para Marilene Pires, Cíntia Lopes, um grande abraço para você também, Cíntia. Vitor, um grande abraço. Vitor Fernandes, um grande abraço para você também, seja bem-vindo. Quem mais está aí, gente? Vamos lá, vamos compartilhando, vamos curtindo. Limária, um grande abraço para você. Nós já estamos quase lá e nós já vamos começar o nosso conteúdo exclusivo. A gente começa sempre com um breve resumo daquilo que nós vimos pela manhã. Você já sabe disso. Eu vou trazer uma explanação bem rápida. Hoje de manhã foi algo extraordinário, espetacular. Me conta aí, Andresa Guimarães, você que está aí todas as lives e não abre mão. Me conta aí, fala para todo mundo aí como foi para você a live de hoje às 11 horas da manhã. Cíntia Lopes também estava lá e pode dar testemunho. Fala aí para mim.
Quem estava pela manhã e pode dar testemunho da grandiosidade daquilo que Deus fez hoje pela manhã na nossa live das 11 horas da manhã foi extraordinário. Eu particularmente sou suspeito para falar, mas eu amei, ouvi de novo. Gente, parece que não, mas tem coisas que de fato Deus fala na hora, a revelação vem na hora, sabe? Por meio da inspiração do Espírito, à medida que eu estou ensinando, que eu estou falando, então Deus traz essa revelação de momento. Então pega você de surpresa e pega a mim também. Tem muita coisa que eu aprendi junto com você, pode ter certeza disso. A Lucileia disse aí que foi uma bênção, e foi mesmo. O que mais marcou você? Me conta aí. Vanessa já chegou aí também, Vanessa Almeida, que não perde. Vanessa também estava de manhã. Aldo Macedo também estava, está dizendo, foi uma aula revelada. Foi algo extraordinário mesmo. Eu amei a nossa live de hoje de manhã. A Cíntia Lopes disse, foi incrível, expandiu minha mente, ouvi outra vez de tarde. A G Cakes disse, foi tremendo. O Gilson, sem as bases definidas, não há como compreender absolutamente nada, é verdade. Tiago, um grande abraço para você, seja bem-vindo também. Gente, vamos começar o nosso conteúdo exclusivo, e aí, à medida que a gente vai conversando aqui, as pessoas vão chegando, e aí eu vou dando boa noite para quem chega também, né? Assim como acabou de chegar a Natiele Fernandes, seja bem-vinda, Nath, mais uma vez, para mais uma live exclusiva para você. Bom, vamos lá. Nosso resumo é o seguinte: hoje pela manhã nós vimos algo interessante, que o Evangelho, ele traz, né, uma base doutrinária estabelecida pelo próprio Senhor Jesus de Nazaré. Então, a mensagem completa do Evangelho, ela tem dentro dela bases que são fundamentais para a compreensão de toda a mensagem de Cristo. Então, essas bases doutrinárias ou os ensinos fundamentais, elas seguem uma sequência construtiva, né? É como se você estivesse colocando tijolos sobre tijolos, né? Pedras sobre pedras. Então, Jesus vem para estabelecer a mensagem do Evangelho, ele vem colocando primeiro algumas bases fundamentais para que sobre estas bases nós possamos desenvolver o nosso raciocínio lógico, a gente possa entender e fortalecer cada dia mais as nossas convicções, desenvolver as nossas crenças, e é por elas que nós crescemos. São fundamentos que são colocados um seguidos do outro, preceitos sobre preceitos, doutrina sobre doutrina, e o primeiro fundamento, no entanto, consiste no arrependimento de obras mortas. Esse é o primeiro fundamento da mensagem do Evangelho. A primeira coisa que você deve saber é sobre arrependimento de obras mortas. Registra esse nome aí para mim, por favor, arrependimento de obras mortas. Nós vamos começar pensando, né, sobre isso um pouco. Arrependimento de obras mortas. O que seria arrependimento de obras mortas? Ou seja, arrependimento de obras ou ações que produzem morte. É isso que é arrependimento de obras mortas. É nós nos arrependermos das nossas ações cotidianas que produzem morte para o indivíduo, para o ser humano. Pastor, o senhor quer dizer que existe um comportamento de todo ser humano que o leva para a morte? Exatamente isso. E a Bíblia diz que nós devemos nos arrependermos desse comportamento, dessas ações, né? Quando a Bíblia fala de obras mortas, obras aí são ações, né? Diárias, daquilo que nós fazemos, comportamento, que levam o homem à morte, né? Que produz morte, ou ações que produzem morte. O primeiro fundamento, no entanto, é isso: arrependimento de obras mortas, ou arrependimento de obras ou de ações que produzem morte. Então, essa foi basicamente aquilo que nós vimos hoje pela manhã, falando um pouco sobre arrependimento. Nós vamos nos aprofundar cada vez mais dentro desses conceitos. Veja que coisa interessante. Arrependimento de obras mortas. O que são obras mortas? Esse é o primeiro ponto. O que são obras mortas? São ações que não produzem vida. Quando a Bíblia fala de obras mortas, ela está falando de ações que os seres humanos praticam, de práticas diárias que não produzem vida para o ser humano.
Isso são obras mortas. Nós estamos falando da base fundamental do Evangelho de Jesus. A primeira base é, de fato, arrependimento de obras mortas. Nós estamos falando sobre obras mortas. Obras mortas é práticas, ações diárias, práticas cotidianas que não produzem vida para nós. Ao contrário, que produzem morte. Então, existem, de fato, determinadas obras ou ações humanas que produzem morte. São destas ações que nós devemos nos arrepender. Então, o Evangelho consiste nisso. A base do Evangelho consiste em nós abandonarmos, nos arrependermos de um comportamento, de uma ação, de uma atitude que produz morte na nossa vida, que me leva à morte. É interessante, porque Salomão escreveu certa vez o seguinte: há caminhos que para o homem parece bom, mas que no final os conduzem à morte. Há caminhos que parecem bons. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente está vivendo num mundo normal, e as nossas ações parecem inofensivas. A nossa forma de dormir, a nossa forma de acordar, a nossa forma de lidar com os relacionamentos, a nossa forma de nos relacionar com o próximo, o que nós comemos, tudo isso que nós vivemos diariamente, nos comportamos, temos ações, comportamento, tudo isso, muito do que a gente vive e faz, pode parecer que seja inofensivo, mas que no final de tudo leva o homem à morte. Então, existem determinadas obras ou ações humanas, comportamento, atitudes humanas que produzem morte. São dessas ações que nós devemos nos arrepender todos os dias. Então, veja, precisamos, antes de tudo, saber o seguinte: eu quero tentar chegar no raciocínio lógico com você, para que você consiga construir uma ideia bem clara na sua mente. Se a primeira base fundamental do Evangelho é arrependimento de obras mortas, e nós estamos falando sobre obras mortas, e obras mortas são atitudes, comportamento, ações que geram morte, eu pergunto para você, a minha pergunta é a seguinte: o que é que determina o meu comportamento? O que é que determina as tuas ações? O que é que governa o nosso comportamento diário? E essa é uma pergunta para você. Bom, todos os dias você acorda pela manhã, você faz coisas, você vai até a noite, você dorme, você acorda. Durante esse período de dia você se relaciona com você, se relaciona com Deus, se relaciona com o próximo. Bom, o que determina o teu comportamento diário? Me responde, por favor. Quero esperar a sua resposta. O que é que determina o comportamento diário de todos os seres humanos? Quem pode me responder? O que governa o nosso comportamento diário? Quem me responde aí? Bom, o José Mesquita disse que é a prática da palavra. Veja, Gilson, por sua vez, disse que é as influências. Aldo Macedo disse que é influência. Já a Luciléia disse que é o temor a Deus. Bom, o pastor Bruno Meireles disse que são as nossas escolhas. Tia Ângela Cury disse que é a renovação da mente. Eu vou esperar mais. Ainda não chegou na resposta, não. O entendimento de quem eu sou. Tá quase lá, mas não é isso ainda não. Vamos lá, eu vou esperar você me responder. Deixa eu fazer de novo a pergunta, porque talvez não tenha... Eita, alguém já acertou aí. Alguém já acertou. Já foi em cima. Mas deixa eu explicar melhor. Veja, o que é que determina o comportamento, as ações, as atitudes diárias de um ser humano? Bom, alguém disse a palavra de Deus, mas e o ser humano que está no mundo, que não tem a palavra de Deus? Como é que ele tem o seu comportamento determinado pela palavra de Deus? Então essa não é a resposta. A resposta já foi dada aqui e ela é óbvia.
O que determina o nosso comportamento são as nossas crenças, são as minhas crenças. Essas crenças são construídas desde o momento que eu nasço até o dia que eu vou morrer. Então, eu estou crescendo e absorvendo crenças cotidianas. Todos os dias eu adquiro uma crença e por meio dessas crenças eu ajo. As ações são determinadas pelas crenças. Ponha isso na sua mente. Quem está lá no mundo tem as suas ações determinadas pelas suas crenças. Quem está aqui na igreja, no reino de Deus, tem as suas ações determinadas pelas suas crenças. Se você acredita que acordar pela manhã é salutar tomar banho, então você toma banho. Se você acredita que é salutar escovar os dentes apenas, então você escova os dentes. Então veja, você faz aquilo que você acredita. Essas crenças nós vamos absorvendo, recebendo crenças diárias, todos os dias, desde que nós acordamos, ou desde que nós nascemos. Então, o que determina todas as ações humanas, todo o comportamento humano é determinado pelas nossas crenças. Agora veja, o conjunto das nossas crenças, pega isso, o conjunto de todas as crenças gera uma visão da vida, ou uma percepção de mundo. Veja, você pega alguém que mora no interior de Minas Gerais, né? Ele tem crenças, ele vai acumulando crenças de acordo com a sua realidade em que ele vive. É o que o mundo chama de o ser humano como fruto do meio, né? Fruto das suas experiências. Ele vai acumulando crenças ali, então. Veja, e ele passa a ter uma percepção de mundo baseado nas suas crenças absorvidas. Essa visão de mundo é que vai determinar tudo na vida dele. Por quê? Porque ele acumulou crenças. Então, a visão de mundo que ele tem é com base nas suas crenças. Então, veja, é uma percepção. Eu dei esse exemplo hoje pela manhã e ficou bem claro. Eu nasci no interior da Bahia, numa cidade chamada Jacobina, com pouco mais de 80, 90, 100 mil habitantes, deve ter hoje, aproximadamente. E lá eu recebi informações desde que eu nasci até os 18 anos de idade. Então, a minha percepção de mundo tinha base nas crenças que eu recebi até aquela idade. E, obviamente, o meu mundo não era tão extenso porque Jacobina é pequena. Quando eu saí de lá e vim para Belo Horizonte, novas crenças foram acrescentadas e a minha visão de mundo se expandiu. A partir de Belo Horizonte, eu comecei a conhecer todo o Brasil. E aí novas crenças e experiências foram acumuladas. E a minha visão de mundo, a minha percepção do mundo, da vida, se expandiu um pouco mais. A partir daí eu comecei a ter acesso a viagens, a países, a outros continentes, e novas crenças foram acumuladas por meio de novas experiências. Então a minha visão de mundo se expandiu ainda mais. Então veja, o nosso comportamento, as obras que nós fazemos, como a Bíblia chama lá de obras, elas são resultados das nossas crenças. E o conjunto de todas as nossas crenças forma uma visão de mundo, ou uma cosmovisão. Pega essa palavra, cosmovisão. Alguém pode escrever para mim aí, cosmovisão. Eu vou repetir isso aqui para você entender bem didaticamente. O que é que governa minhas ações diárias? O meu comportamento, as minhas atitudes. O que é que governa isso? O que é que determina? São as minhas crenças. Crenças essas foram adquiridas pelas experiências da vida. Ok? O conjunto de todas essas crenças me dá uma percepção de mundo. Se você me perguntar como eu vejo o mundo, eu vou falar como eu vejo o mundo com base nas minhas crenças. Então, eu criei, por meio das minhas crenças, do conjunto de todas as crenças, uma cosmovisão. Uma cosmovisão. Então, veja, o que é cosmovisão? Cosmovisão, preste bem atenção que eu vou ler o conceito de cosmovisão e você vai entender. O que é a cosmovisão? É uma maneira subjetiva de ver e entender o mundo. Cosmovisão é uma maneira subjetiva de ver e entender o mundo.
especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio na sociedade, assim como as respostas a questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, a existência da vida após a morte, ou seja, a cosmovisão é uma visão de mundo. Eu quero ler esses conceitos de novo, porque eles são fundamentais para você entender o cristianismo. Veja que interessante. Cosmovisão é uma maneira subjetiva de ver e entender o mundo. Depois você anota o nome e pesquisa no Google. Cosmovisão é uma maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio papel na sociedade. Então veja, o que é uma cosmovisão? É a forma que eu vejo o mundo, é como eu compreendo qual o papel de cada indivíduo e o meu próprio papel dentro do mundo. O que é que os seres humanos devem fazer, como eles devem agir, tudo isso é chamado de cosmovisão, que é de fato uma construção social com base em todas as crenças que você absorveu durante a sua vida. Então, cada um tem uma cosmovisão ou uma visão de mundo com base nas suas crenças. Nas suas crenças. Então, isso é cosmovisão ou visão de mundo. Então, veja, a cosmovisão do mundo, não dos crentes, não da igreja, a percepção de mundo de quem está lá fora, a visão do mundo que é construída lá fora pelo mundo, sem Cristo, a visão do mundo sem Cristo, ou a cosmovisão do mundo, ou também chamado por Paulo de o sistema deste mundo, ela foi gerada depois do pecado, quando o maligno começou a controlar o mundo. Porque é isso que diz 1 João capítulo 5, verso 19. 1 de João capítulo 5, verso 19 diz assim: sabemos que nós somos de Deus, fora, mas o mundo inteiro está debaixo do poder do maligno, ou do controle do maligno. Nós sabemos que nós somos filhos de Deus, mas o mundo inteiro está debaixo do controle do maligno. Então veja, a cosmovisão do mundo, a visão do mundo lá fora, ela foi criada após a queda do homem, quando o maligno já estava controlando o mundo. Então, o maligno ou o diabo, como você queira chamar, ele lançou ideias e crenças por meio de experiências na cabeça dos seres humanos, e isso foi se replicando por meio da cultura, por meio da moda, por meio de tantas outras coisas, e foi se multiplicando e criando uma visão de mundo, uma visão ímpia do mundo, uma visão que foi construída quando o maligno estava debaixo do controle do mundo. Então veja, essa visão do mundo lá fora, ela leva os homens ao roubo, morte e destruição. O diabo não ia construir uma ideia de mundo para valorizar os seres humanos. E não fez. Ele não ia criar uma visão de mundo para que o ser humano prosperasse, não. Se desse bem na vida, não. Deu para entender? O diabo criou um sistema de mundo, depois da queda, para a autodestruição da humanidade. Cada dia que passa é como uma bomba relógio em contagem regressiva. O mundo está caminhando para o extermínio, o autoextermínio. O homem, em seu egoísmo, ele vai destruir o próprio homem. Nós temos visto isso. Por quê? Porque eles funcionam, trabalham debaixo de uma visão que foi construída pelo mal. Com que objetivo? Roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Então, invariavelmente, a visão lá de fora, sem Cristo, a visão do mundo vai levar o homem para roubo, morte e destruição. Por mais que os caminhos pareçam bons, por mais que algo que eles façam lá fora pareça bom, o final sempre vai levá-los à morte. Cada dia que passa para quem está no mundo é um dia menos de vida e é um dia mais próximo da sua própria destruição. A única esperança, a única certeza de quem está no mundo carrega é que um dia ele vai morrer e vai ser destruído. Então veja, é autodestrutivo. Essa é a cosmovisão do mundo. A cosmovisão do mundo leva o homem ao roubo, morte e destruição. Quando o homem estava nessa condição,
Deus, então, enviou Jesus para a terra. Ele envia Jesus. E através de Jesus, Deus veio apresentar uma nova cosmovisão. Qual é essa nova cosmovisão? O cristianismo. Qual é o projeto de Deus para essa nova cosmovisão? O Evangelho. O Evangelho é um conjunto de crenças que apresenta uma nova visão de mundo para os indivíduos. Agora, para que ele desfrute, ele precisa se arrepender da cosmovisão do mundo e assumir a cosmovisão de Cristo, que é o Evangelho. Agora veja, quando, através de Jesus, Deus veio apresentar uma nova cosmovisão, que é o cristianismo, de fato, Deus veio e foi restaurar, através de Jesus, a visão original de mundo que ele criou. Na verdade, ele não veio trazer algo novo. Veja, ele estabeleceu uma cosmovisão, uma visão de mundo lá no princípio, no início, mas ela foi distorcida pelo mal, porque o maligno assumiu o controle do mundo. Aí o maligno criou uma versão destrutiva, autodestrutiva do mundo, né? E aí leva os homens à roupa, à morte e destruição. E Deus, através de Jesus, ele veio trazer uma proposta de uma nova cosmovisão. Na verdade, ele veio restaurar a visão original que Deus havia criado. Ou seja, cristianismo é uma cosmovisão. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é filosofia. Cristianismo não é autoajuda. Cristianismo é uma visão de mundo diferente. É a restauração de toda a originalidade humana. Cristianismo é, de fato, a cosmovisão de Deus para nós. Lembrando-se, o que é cosmovisão? Cristianismo é uma cosmovisão. Então, cristianismo é uma visão, uma maneira subjetiva de ver e entender. Ver e entender o mundo. O cristianismo é uma visão, é uma maneira de ver e entender as relações humanas e o papel de cada indivíduo dentro da sociedade, assim como as questões básicas, como cristianismo apresenta porquê da existência humana, a existência da vida após a morte e por aí vai. Então, o cristianismo, ela é uma cosmovisão apresentada por Deus. É por isso que Jesus, quando ele chega para os seus discípulos e para os fariseus, ele disse: gente, deixa eu dizer uma coisa para você. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. O que ele está falando? Ele está falando do ladrão. Que ladrão? Que roubou de Deus o reino. Ele roubou de Deus o reino. Ele é ladrão desde o princípio. Assumiu o controle. Estabeleceu uma cosmovisão que leva os seres humanos a roubo, morte e destruição. Ele disse: mas eu vim com uma nova cosmovisão, aonde vocês terão vida e vida em abundância. Onde está apresentada essa cosmovisão? No Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformação, para libertação, para restauração da originalidade da vida humana. É por isso que a palavra de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Quando Jesus chega dizendo: gente, arrependei-vos. O que é que ele está dizendo? Muda a tua forma de pensar. Eu estou trazendo uma nova versão, eu estou trazendo uma nova opção, eu estou trazendo uma nova oportunidade para você se agarrar a ela, mudar a sua forma de pensar e viver segundo o padrão divino. Isso é arrepender. Arrepender é mudar de direção. Arrepender é mudar de pensamento. Arrepender é mudar crenças. Arrepender é mudar o foco, o objetivo da sua vida ou a cosmovisão. Isso é simplesmente extraordinário. Veja, eu quero te mostrar que é bem interessante. Lá em Lucas, capítulo 6, verso 27. Eu quero te mostrar isso na prática, Jesus ensinando isso na prática. Porque não adianta eu te ensinar os conceitos se você não entender isso na prática. Vou te mostrar. Lucas, capítulo 6, verso 27. Lucas 6, 27. Diz assim, ó, Jesus falando, tá? Jesus está apresentando aqui a sua cosmovisão. Jesus vem trazer a cosmovisão. Olha o que Jesus disse. Ele disse assim, ó: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos
e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda ou contenda. Como quereis que os outros vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Aí eu pergunto para você. Você ouve isso aqui que Jesus está dizendo? Isso aqui é normal? Isso aqui é normal para você? Isso aqui é normal para você? Eu vou ler de novo e você, por favor, me responda com honestidade. Isso aqui, esse comportamento aqui é normal para você? Ele diz assim: digo-vos, porém, a vocês que me ouvem, façam o bem às pessoas que te odeiam, amem os seus inimigos. Vou dizer de novo, Jesus chega para você e diz assim: ei, você precisa amar os seus inimigos e fazer o bem aos que vos odeiam, bendizer os que maldizem e orai pelos que vos caluniam. Eu pergunto, isso é normal para você? Carol diz: não mesmo. Nos padrões do mundo não é assim. Pois bem, se isso não é normal para você, é porque a sua mente ainda está presa ao padrão do mundo. Você ainda está ligado à cosmovisão do mundo, porque o que Jesus vai fazer aqui é exatamente mostrar isso. Ele está mostrando uma nova proposta, ele está mostrando uma nova cosmovisão, ele está mostrando como se relacionam os indivíduos dentro de uma visão que ele está trazendo. Agora, só que, quando no mundo diz assim, se é inimigo, odeia. Se é teu inimigo, odeia. Odeia. Se o mundo diz isso, a cosmovisão do mundo diz: se é teu inimigo, odeia, né? Se alguém te maldizer, manda ele para o inferno. Aquele que te bate a face, dá um soco no meio da cara. É isso que o mundo diz. Isso é a cosmovisão do mundo. Do mundo. Mas Jesus está apresentando uma nova alternativa, uma nova cosmovisão. Ele diz, 32, veja só: se amais aos que vos amam, deixa eu botar em outra versão aqui. Deixa eu botar em outra versão. Peraí. Veja. Ele diz assim: se vocês amam apenas os que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam os que amam. Veja, quando ele está dizendo assim, olha, você precisa amar os seus inimigos, porque se você amar quem te ama, que mérito há nisso? Se até pecador ama quem ama, o que ele está dizendo? A cosmovisão do mundo é diferente da cosmovisão de Cristo. É disso que ele está falando. Ele está mostrando uma outra realidade, uma outra visão de mundo, uma outra alternativa. E por mais que para nós faça mais sentido odiar o meu inimigo, na minha cabeça, por mais que faça mais sentido eu odiar meu inimigo, a cosmovisão de Deus é: perdoe, ame o seu inimigo. Agora, e qual é a vantagem disso? É que se eu odiar o meu inimigo, eu morro, mas se eu amar meu inimigo, eu vivo. Essa é a diferença entre você viver do mundo ou você viver de Cristo. Quando eu vivo segundo o mundo, eu caminho para a morte. Quando eu vivo segundo Cristo, eu caminho para a vida e paz. É isso que a Bíblia está dizendo. A primeira base do evangelho é você entender o que é arrependimento de obras mortas. Arrependimento de obras mortas é mudança de cosmovisão, abandonando a cosmovisão dos hábitos, das atitudes, dos comportamentos diários que te levam para a morte e assumindo através de uma nova crença um comportamento diferente, através de uma crença. Não se esqueça que os seus comportamentos são governados pelas suas crenças. Então, através de uma nova crença, você agora vai caminhar para a vida. Você se arrepende, você muda completamente. Eu estava caminhando para a morte, agora eu caminho para a vida. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento de obras mortas é mudar a direção, é abandonar essa cosmovisão e assumir a outra que está na contramão. Veja, Jesus não trouxe uma coisa nova para a gente mudar. Ele, na verdade, quem trouxe a coisa nova foi o diabo.
Porque nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Foi o diabo que meteu o bedelho no meio e levou o homem ao pecado. E levando o homem ao pecado, criou uma cosmovisão na contramão daquilo que nós somos criados para ser. Mas Jesus vem para nos restaurar. Então deve ser completamente normal para nós fazer essas coisas que Jesus está dizendo. Veja, ele diz, bom, se vocês amam apenas aqueles que amam, que mérito tem? Até os pecadores amam os que amam. E se fazem o bem aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem deste modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhe o bem e empreste a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que vocês receberão virá do céu. Do céu. Veja, o homem foi criado para ser suprido pelo céu. O homem foi criado para receber tudo do céu. O homem veio do céu para ser mantido pelo céu. Essa era a cosmovisão. Para isso ele precisava se manter na crença da palavra de Deus. Enquanto ele crê na palavra e age segundo Deus, pronto, ele vai ser suprido pelos céus. Só que o diabo veio e enganou o homem. E o homem desacreditou de Deus e assumiu uma crença nova, que é a crença do diabo. A crença de Deus dizia assim: se você comer dessa árvore, morre. A crença do diabo diz: não vai morrer não. Ele assumiu a crença do diabo e distorceu a coisa aqui. Veja, ele foi na contramão. Ele abandonou a cosmovisão original, do qual ele recebia do céu, se tornou pecador para receber de si mesmo, produzir os seus próprios recursos. É isso que a cosmovisão do mundo apresenta. Você é o que você vai fazer, o que você vale. Você se vira, trabalha, senão você não tem, né? Aí ele diz: se você, irmão, abraçar a cosmovisão, ele diz, a sua recompensa então será celestial. A recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato com o Filho do Altíssimo, pois ele é bondoso e até mesmo com os ingratos e perversos. Então veja, quando eu abraço a cosmovisão de Cristo, que é o Evangelho, né? O Evangelho não é uma religião, é uma visão de mundo. O Evangelho é uma cosmovisão diferente e contrária à que o mundo tem. Quando eu abraço o Evangelho, quando eu abraço a cosmovisão do céu, eu recebo do céu tudo que eu preciso. Agora, se eu viver segundo o padrão do mundo, eu vou receber do mundo aquilo que eu preciso. É o que o salmista disse em Salmo capítulo 1, verso 1. Ele disse, olha, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios é uma cosmovisão do mundo. Ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. A lei do Senhor é uma cosmovisão, visão do céu. Então você está agora diante de uma escolha. Ou você abraça a cosmovisão do mundo, ou você abraça a cosmovisão do céu. A cosmovisão do mundo é o conselho dos ímpios. A cosmovisão dos céus é o Evangelho. A cosmovisão do mundo, governado pelo diabo, pelo ladrão que roubou o reino de Deus, leva você para roubo, morte e destruição. Mas a cosmovisão do Evangelho, que foi restaurado por Cristo pela justiça, leva você a uma vida abundante e plena. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, cosmovisão de mundo versus cosmovisão do reino de Deus. Então, lá em Mateus capítulo 4, verso 17, Mateus capítulo 4, verso 17, agora você vai entender tudo, agora vai ficar tudo muito mais fácil, agora vai ficar tudo mais claro na sua mente, agora acabou, agora já era, você entendeu isso, entendeu tudo, né? Veja que não tem uma relação do tipo, eu tenho que orar, eu tenho, não, peraí, você tem que abraçar o Evangelho. Se o Evangelho diz ore, e você acredita no Evangelho, então você ora não por uma obrigação, mas como uma resposta direta àquilo que você está crendo. É por isso que as nossas ações, elas são uma resposta direta às nossas crenças. É por isso que o justo viverá pela fé.
O justo viverá pela sua fé. Agora eu tenho uma capacidade de crer na cosmovisão do Evangelho. Eu tenho a capacidade de crer na cosmovisão da palavra. E eu abraçando a palavra, eu vou fazer em resposta ao que a palavra diz. Pastor, o senhor ora o dia inteirinho. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, orai em todo tempo, orai sem cessar. Veja, eu não oro porque eu quero orar para alcançar algo. Não. Eu oro porque a Bíblia diz. Aleluia. Quantos entenderam isso? Então, essa é a grande verdade. Então, lá em Mateus capítulo 4, verso 17, a Bíblia diz assim, a partir de então, Jesus aparece publicamente e a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem, dizendo, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Clássica frase de Jesus, arrependei-vos, gente, pois é chegado o reino dos céus. Bom, agora depois de toda essa bagagem que você abraçou e acolheu com mansidão no seu coração, eu te pergunto, o que é que Jesus queria dizer quando ele disse isso? Gente, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O que é que Jesus quer dizer? Traduza para mim segundo o que você aprendeu. A mensagem de Jesus chega a dizer, gente, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Fala aí com as tuas palavras e a gente encerra a nossa live aqui. Aleluia, eu estou animado, irmão, com esse negócio. Eu estou animado, viu? Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Quem vai me responder algo aí? Ninguém vai me responder nada, gente. Então fica assim, ó, vou fazer o seguinte. Já que você não vai responder mesmo, vai dormir, vai meditar nisso, pensa um bocado sobre isso. Gasta tempo, ó, investe tempo agora pensando, meditando em tudo isso. Cristianismo é uma cosmovisão. Cristianismo é uma nova oportunidade de ver o mundo de uma maneira diferente. Cosmovisão é aquilo que determina as ações dos indivíduos, o seu papel, a existência dos seres humanos, a vida após a morte. Tudo isso está dentro. Gilson trouxe a resposta. Ele disse que Jesus disse o seguinte, ó, esqueçam dessa cosmovisão que vocês estão acostumados. Eu vim lhes apresentar uma cosmovisão muito maior, a cosmovisão do céu. Parabéns, é isso mesmo. Quando Jesus fala arrependei-vos, mude a sua visão para uma visão de reino. Amém, é isso mesmo. Deixe a visão do mundo e venha viver a cosmovisão do céu. Parabéns para vocês que responderam, vocês entenderam a mensagem. E ó, eu vou dormir feliz da vida por causa das suas respostas, tá bom? Ó, beijo gigante no seu coração. Tô feliz da vida. Tô feliz, irmãos, porque eu consegui transmitir com clareza aquilo que está dentro do meu coração há, ó, tempos, tá bom? Ó, beijo no seu coração, fica na paz e amanhã, às 11 horas da manhã, você tem um encontro marcado comigo aqui de novo, nós vamos dar sequência falando sobre arrependimento. Amanhã é específico, hoje nós estamos falando sobre obras mortas, amanhã nós vamos falar sobre arrependimento, tá bom? Um beijo no seu coração, fique na paz e até logo mais, em nome de Jesus. Tchau!